No dia em que o meu marido estava na reunião de pais do filho do seu primeiro amor, o meu filho Afonso, tendo recebido o título de melhor aluno do ensino secundário de Lisboa, subiu ao palco para discursar. Ele ergueu publicamente o seu troféu e, com uma calma absoluta, declarou que o seu pai tinha morrido cedo e que aquela taça era inteiramente mérito da sua mãe. Um segundo antes, quando a chamada telefônica foi atendida, não ouvi um pedido de desculpas do meu marido, mas sim uma voz feminina que soava sorridente. Ela disse: Vasco, obrigada por vires fazer companhia ao Tomás na reunião. Se não fosses tu hoje, meu Deus, ele ia ver que as outras crianças têm pais e ia ficar triste outra vez. Eu estava de pé junto ao corredor, na terceira fila da aula magna de Lisboa, apertando com força o casaco do colégio do Afonso, que ele tinha tirado de manhã. A luz do palco batia-me nos olhos. O apresentador lia a lista de alunos premiados. No grande ecrã, atrás do palco, brilhava em letras douradas: cerimônia solene de entrega de prêmios aos melhores alunos da cidade pelos resultados nos exames nacionais. O meu filho tem 18 anos. Obteve a nota máxima, 20 valores, em todas as disciplinas de ciências exatas. A qualquer momento, ele deveria subir ao palco em nome de todos os finalistas. Era o dia mais importante da sua vida. E o pai dele, o Vasco, no outro lado da linha, assistia à reunião de pais do filho de outra mulher. Eu apertava o telemóvel. Os meus dedos gelavam lentamente. Onde estás? Perguntei. Do outro lado, fez-se silêncio. O Vasco, a julgar pelos sons, saiu para o corredor e baixou a voz. Tenho umas coisas para resolver aqui na escola. Em que escola? Ele ficou calado por mais tempo. Eu até conseguia ouvir o barulho dos alunos por perto, a professora a pedir aos pais para assinarem a presença. E como aquela mulher o chamou suavemente: Vasco, a professora está a chamar para tirar a fotografia. O Vasco apressou-se a dizer-me: Catarina, falamos depois. Estou mesmo ocupado. Toma conta do Afonso, eu passo por aí mais logo. Mais logo. Olhei para a borda do palco. O Afonso, vestido com a camisa branca que eu lhe tinha engomado de manhã, estava parado em silêncio na zona de espera. Era um pouco mais alto que os colegas, com as costas muito direitas, só que o seu olhar, por cima da multidão, desviava-se repetidamente para a entrada da sala. Eu sabia por quem ele esperava. Durante 18 anos, ele esperou demasiadas vezes. Vasco, disse eu, tu sequer te lembras de que dia é hoje? Ele pareceu começar a irritar-se. Eu sei, é só uma entrega de prêmios. E eu não estou a dizer que não vou. A reunião do Tomás também é muito importante. A mãe dele não dá conta de tudo sozinha. É só uma entrega de prêmios. Aquelas palavras, como uma faca romba, abriram finalmente, com um som estridente, as feridas que eu me obrigava a esconder há anos. Soltei um riso breve, um riso tão silencioso que nem eu ouvi a dor por trás dele. Está bem, respondi. Então trata da tua vida. Quando desliguei a chamada, o apresentador chamou o nome do meu filho. Vamos receber com uma forte salva de palmas o melhor aluno de Lisboa deste ano, o aluno do Colégio de Ciências e Matemática, Afonso. Os aplausos ecoaram. O Afonso entrou no palco. Os holofotes cruzaram-se sobre ele. Ele deixou de olhar para a entrada e percorreu a sala com os olhos, encontrando-me sem hesitar no meio da multidão. Naquele momento, vi no fundo dos seus olhos uma ligeira desilusão, como uma lâmpada que esteve acesa demasiado tempo e finalmente aceitou que ninguém vai empurrar a porta para entrar na luz. Levantei a mão e sorri para ele. Ele também sorriu levemente. Aquele sorriso foi breve, mas apertou-me o coração. Há 18 anos, quando eu estava sentada na cama da maternidade Alfredo da Costa, abraçada ao meu filho recém-nascido, o Vasco ainda não era assim. Naquela altura, o seu primeiro negócio tinha ido à falência. Ele estava atolado em dívidas e tão magro que parecia que o vento o ia levar. Eu tinha acabado de dar à luz. Os pontos ainda doíam. De noite, quando eu amamentava, ele agachava-se ao lado da cama, com os olhos vermelhos, e dizia: Catarina, juro-te, quando eu me reerguer, tu e o nosso filho terão a melhor vida do mundo. Eu acreditava nele, porque aquele Vasco que eu conhecia era capaz de correr numa manhã gelada de inverno para me trazer um galão bem quente e pastéis de nata.
Era capaz de segurar a ecografia ao contrário de tanto nervosismo, e quando, aos 7 meses de gravidez, devido ao inchaço, eu não conseguia calçar-me, ele ajoelhava-se e atava-me os atacadores. Só mais tarde percebi que as pessoas não mudam da noite para o dia. Elas simplesmente pegam no que de bom davam a alguém e, lentamente, transferem-no para outra pessoa. Essa pessoa chamava-se Margarida. Era o primeiro amor do Vasco. A primeira vez que soube que ela tinha voltado foi quando o Afonso tinha 5 anos. Nesse dia, havia uma gincana familiar no infantário. Na véspera, o Vasco tinha prometido a pés juntos que iria, por muito ocupado que estivesse. Para correr a corrida a 3 pernas com o pai, o meu filho treinou na sala a semana inteira. Fez 2 nódoas negras nas canelas. Eu passava-lhe pomada, e ele ria-se a dizer: "Mãe, não vou desiludir o pai, vais ver." No dia da prova, o Vasco vestiu-se e saiu de casa. A meio do caminho, recebeu uma chamada. Ao telemóvel, uma mulher chorava compulsivamente. Na altura, ouvi apenas algumas frases. "O Tomás está com febre. Estou sozinha. Não sei o que fazer. Podes vir?" O Vasco desligou, deu a volta ao volante e o carro seguiu direto para o hospital. Fiquei atônita. "E a corrida?" Ele respondeu. "O filho da Margarida ficou doente. Ela acabou de se divorciar. É muito duro para uma mulher sozinha com uma criança. Eu vou lá ver como estão e volto rápido. O Afonso que espere no infantário." Ele franziu a testa. "Essas corridas acontecem todos os anos, mas a criança está com febre. Não pode esperar. Catarina, não sejas tão insensível." Foi a primeira vez que ouvi a palavra insensível sair da boca dele. Fiquei no portão do infantário, segurando um saco com os tênis, a ver o Afonso sair a correr do meio das crianças, com um autocolante colorido na bochecha, espreitando alegremente para trás de mim. "Mãe, onde está o pai?" Baixei-me para lhe ajeitar o dorsal, com um nó na garganta. O pai teve uma urgência. O brilho nos olhos do meu filho apagou-se, mas ele acenou logo com a cabeça. Então corremos os 2. Mas para a corrida eram precisos os pais homens. No fim, a educadora pediu ao professor de ginástica para o substituir. O Afonso correu. Ficou em 3º lugar e, apertando a pequena medalha contra o peito, ficou na ponta da fila, sem tirar os olhos do portão. Nessa noite, o Vasco voltou, trazendo um saco de fruta importada muito cara. Pensei que fosse uma compensação para o filho, mas ele pousou a fruta na entrada e disse: "A Margarida pediu para entregar isto. Pediu desculpa por nos ter incomodado." "Nos ter incomodado?" Olhei para ele. Ele desviou o olhar. "Não faças uma tempestade num copo de água." Naquela altura, eu ainda sabia discutir. Perguntei-lhe por que razão uma simples chamada da Margarida o fazia abandonar o próprio filho. Perguntei por que a febre de uma criança, que não era sua, era mais importante do que a prova que o Afonso esperou uma semana inteira para fazer. Perguntei: "Se fosse eu à tua espera no hospital nesse dia, também terias ido embora sem hesitar?" O Vasco tinha sempre desculpas. "A Margarida não tem família cá. Acabou de se divorciar. Está psicologicamente instável. O Tomás não tem pai. A criança é tão infeliz. Eu só estou a ajudar. Não sejas tão maldosa a julgar as pessoas." Ele embrulhava a sua parcialidade numa capa de bondade e justificava a sua ausência com a fatalidade. Com o tempo, até comecei a duvidar de mim mesma, a achar que era mesquinha, até que o Afonso foi para a escola primária. No final do primeiro período, ele teve muito bom a tudo, e a escola organizou uma cerimônia. A empresa do Vasco, entretanto, tinha conseguido um grande contrato. Ele andava num rodopio, mas o Afonso, com a caderneta nas mãos, perguntou com cuidado ao jantar: "Pai, podes vir à entrega do meu diploma?" A mão do Vasco vacilou com o garfo e ele atirou: "Posso." Os olhos do menino acenderam-se logo. Para essa cerimônia, ele lavou a gravatinha do colégio várias vezes, arrumou a mochila de véspera e ensaiou ao espelho como iria agradecer. Eu olhava para a sua cara séria e o meu coração derretia-se, mas no dia seguinte, o Vasco não apareceu novamente. O motivo foi, mais uma vez, a Margarida. O Tomás tinha se metido numa briga na escola. A professora chamou os pais. Bastou a Margarida chorar para o Vasco correr para lá. O Afonso recebeu o diploma. A diretora de turma pediu aos alunos de quadro de honra
para tirarem fotografias com os pais. O meu filho apertava o diploma contra o peito. Ao meu lado, olhava para cima e perguntava: Mãe, o pai perdeu-se? Eu acariciava-lhe a cabeça e dizia que o pai ia despachar os assuntos e já vinha. Mas nem depois das fotografias, nem quando as outras crianças saíram de mão dada com os pais, nem quando tiraram os balões da sala de aula, o Vasco apareceu. À noite, ele voltou a casa às 10. O Afonso tinha adormecido na secretária. O diploma estava por baixo do seu braço, com as pontas amachucadas pelo suor. Mostrei o diploma ao Vasco. Ele mal olhou. Ótimo. Amanhã, compro-lhe uma caixa de Lego como prêmio. Eu perguntei: Sabes quanto tempo ele esperou por ti? O Vasco esfregou a cana do nariz, cansado. Catarina, eu hoje não andei na brincadeira. O Tomás magoou um miúdo. A Margarida estava em pânico. Tu estiveste lá para receber o diploma. Isso não chega? Ele também queria que o pai estivesse lá. Os rapazes não podem ser assim tão mariquinhas. Naquele momento, fiquei sem palavras, porque percebi que, no sistema de coordenadas do Vasco, o filho da Margarida era frágil, infeliz e precisava de proteção. Mas o meu filho era inteligente, bem comportado e tinha a obrigação de aguentar tudo. Essa diferença era como gotas de água a bater numa pedra, gota a gota, sem som, mas capazes de perfurar a esperança de uma criança. Em pequeno, o Afonso apegava-se muito ao Vasco. Escondia os trabalhos do infantário atrás da porta para dar um salto quando o pai chegasse. Pai, olha o avião que te fiz. No dia do pai, pintou com giz de cera uma família onde o pai estava no meio, a dar a mão a ele e a mim, juntava autocolantes e boas notas e colava na caneca do Vasco para o pai se lembrar dele quando bebesse água. Mas depois começou a perguntar quando o pai voltava cada vez menos. No terceiro ano, o Afonso participou nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática. O Vasco tinha prometido levá-lo. Naquela manhã, o Afonso acordou às 5h30. Sentou-se à mesa e verificou o estojo dezenas de vezes. Eu estrelava-lhe ovos, e ele não tirava os olhos do relógio de parede. Às 6h40, a Margarida ligou. O Tomás tinha deixado o livro de inglês em casa. A escola ficava longe, ela não chegava a tempo. O Vasco pegou nas chaves do carro. Eu cortei-lhe o caminho. A prova do Afonso começa às 7h30. Eu primeiro vou levar o livro ao Tomás. Depois volto e levo o Afonso. Disse ele com tal naturalidade que parecia que levar o filho era minha obrigação. E a sua promessa não valia nada. Não vais a tempo. Chama um táxi. O Afonso estava de pé junto à mesa, a apertar um lápis nas mãos. A sua voz saiu muito baixinha. Pai, vai lá. Eu e a mãe vamos de táxi. O Vasco fez-lhe uma festa na cabeça. Lindo menino, quando voltar compro-te uma prenda. Quando a porta se fechou, o Afonso guardou o lápis no estojo, baixou a cabeça e disse: Mãe, não vale a pena chamar mais o pai para os exames. Ele anda muito ocupado. Naquele instante, quase chorei. As crianças não ganham juízo de repente. Tornam-se assim quando estendem a mão vezes sem conta, ninguém a segura, e elas aprendem a escondê-la atrás das costas. O meu casamento com o Vasco também se ia afundando assim, milímetro a milímetro. Aos olhos de todos, vivíamos muito bem. A empresa do meu marido crescia. De um escritório alugado na periferia, mudou-se para um centro empresarial no Saldanha. Passou a usar fatos à medida, a conduzir um bom carro, a ir a jantares de gala. Os familiares diziam que o meu sofrimento tinha valido a pena, que eu tinha bom olho e que o Vasco era um homem sério, que enriqueceu e não abandonou a mulher. Eles não sabiam que ele voltava a casa cada vez menos. Ele lembrava-se do aniversário do Tomás e pedia à assistente para encomendar um bolo com antecedência. Mas esquecia-se sempre dos anos do Afonso e transferia dinheiro à pressa, só depois de eu o lembrar. Ele acompanhava a Margarida para escolher explicações para o Tomás para os exames do 9º ano e verificava pessoalmente o currículo dos professores. Sobre a entrada do Afonso na universidade, só dizia: decide tu, ele tem boas notas, não precisamos de nos preocupar. Quando o Tomás se constipava, ele ia à meio da noite levar medicamentos. Quando o Afonso esteve com quase 39 de febre, escreveu-me: estou em viagem, leva-o tu às urgências. Numa noite de 31 de dezembro, o Vasco disse que tinha um jantar de empresa urgente e que chegaria tarde. Eu e o Afonso ficamos a fazer rissóis.
A televisão dava as galas de passagem de ano. Lá fora, os fogos de artifício estouravam de vez em quando. O Afonso tinha 10 anos nessa altura. Já não perguntava onde estava o pai. Apenas moldava em silêncio rissóis muito tortos. Perto da meia-noite, atualizei as redes sociais e vi uma publicação da Margarida. Na foto, a mesa de Ano Novo. O Tomás sentado no meio, o Vasco ao lado dele, a segurar um garfo a colocar-lhe um pedaço de carne no prato. A legenda dizia: às vezes, a presença de alguém vale mais do que laços de sangue. Fiquei a olhar para aquela foto durante muito tempo, até o ecrã se apagar. O Afonso perguntou: mãe, vamos fritar os rissóis? Pousei o telemóvel virado para baixo e com um sorriso respondi: vamos. Nessa noite, o Vasco voltou às 2 da manhã. Cheirava a álcool. Eu estava sentada na sala à espera dele. Perguntei-lhe por que me tinha mentido. Ele primeiro calou-se, depois franziu o sobrolho. A Margarida passa a passagem de ano sozinha com o filho. Que mal tem ir lá jantar. Tu e o Afonso também têm companhia um do outro. Não estão sozinhos. Vocês estão juntos. Esta frase bateu-me no peito com tanta força que me faltou o ar. Afinal, na cabeça dele, para mim e para o Afonso bastava existirmos um para o outro, enquanto a Margarida e o filho precisavam que ele preenchesse o vazio deles. Vasco, disse eu, alguma vez pensaste que o Afonso também só tem um pai? Ele parou, enquanto despia o sobretudo, mas não disse nada. Mais tarde, percebi que ele tinha pensado nisso. Simplesmente achava que o Afonso já tinha imensas coisas. Boas notas, uma família completa, uma vida estável, uma mãe que tratava de tudo. Portanto, o amor paternal podia ser tirado e distribuído a outros como um ativo livre. Mas o amor não é dinheiro. Não se pode tirá-lo a uma criança e dizer: tu tens comida, casa e estudos. Não sejas ganancioso. O meu coração morreu definitivamente para o Vasco quando eu estava grávida do Afonso. Aconteceu muito mais cedo. Simplesmente eu não queria lembrar-me disso durante muito tempo. Aos 7 meses, tive ameaça de parto prematuro. O médico marcou exames. A empresa do Vasco estava a dar os primeiros passos. Ele estava extremamente ocupado, mas prometeu ir comigo. Eu tinha preparado todos os documentos e estava sentada na sala. Antes de sairmos, a Margarida ligou. Ela ainda não se tinha divorciado, mas tinha uma péssima relação com o marido. Chorava e dizia que o Tomás estava doente. O marido estava em viagem e não havia quem a levasse à clínica. Ouvi o Vasco dizer: vou já para aí. Eu levantei-me. Não vens comigo ao hospital hoje? Ele olhou para a minha barriga enorme. O seu tom soou embaraçado. Catarina, a criança lá está com febre alta. É uma emergência. O teu exame é de rotina. Podes ir sozinha. O médico disse que seria um exame demorado. Vai custar-me estar sozinha. Ele suspirou. Não sejas irrazoável. Tu própria vais ser mãe em breve. Devias compreender. Lá, eu era jovem. Acreditava que explicar as coisas resolveria tudo. Segurando as costas, discuti com ele. Disse-lhe que também precisava do meu marido. Que a criança cá dentro precisava do pai. Mas o Vasco limitou-se a olhar para o relógio. Deixou 20 euros na mesa para eu apanhar um táxi e saiu. Fiquei sentada sozinha no corredor da maternidade Alfredo da Costa. À minha volta, havia casais. Uns davam água à mulher, outros apoiavam, outros agarravam a credencial com mais nervosismo que a própria grávida. Só eu estava abraçada à minha carteira a ouvir as enfermeiras a chamar os nomes. Após a consulta, o médico disse que o risco se mantinha. Era preciso repouso absoluto e evitar estresse. Saí do consultório. As minhas pernas tremiam tanto que quase escorreguei pela parede abaixo e liguei ao Vasco. Ele não atendeu. Muito tempo depois, recebi uma mensagem. A febre baixou. Vou levá-los a casa. Quando acabares a ecografia, chama um táxi e vai para casa. Tem cuidado. Tem cuidado. Fiquei sentada no átrio da clínica a ver a chuva a começar por trás das portas de vidro e de repente percebi: a coisa mais estúpida da vida é apostar no sentimento de culpa de um homem. Mas o Afonso ainda não tinha nascido. Acariciava a barriga e pensava: vou esperar mais um pouco. Talvez quando ele for pai, mude. Passaram 18 anos e ele não mudou. Apenas a sua consciência
ficou ainda mais tranquila. A tempestade de aplausos na sala arrancou-me das minhas memórias. O Afonso estava no palco a receber a taça e o diploma. O diretor do colégio batia-lhe no ombro. Nos seus olhos lia-se admiração. No ecrã passavam fotografias do meu filho e as suas notas. Eram tão perfeitas que pareciam um modelo impresso. À volta, os pais sussurravam. Alguém olhou para mim e disse com inveja: "É o seu filho? Que espetáculo!" Sorri e acenei, com um aperto no peito. Claro que ele é um espetáculo. Desde criança soube que não tinha em quem se apoiar, por isso cresceu com todas as forças para que parecesse que não precisava de um pai. O apresentador pediu ao Afonso para dizer umas palavras. O meu filho aproximou-se do microfone e, primeiro, fez uma vénia à plateia. A sua voz soou regular, tão clara como quando explicava a matéria aos miúdos mais novos. Estimados professores, colegas, pais, bom dia. Seguindo o guião preparado pela escola, agradeceu aos professores, aos colegas, ao colégio. Cada frase foi correta e tranquila, sem emoções supérfluas, até o apresentador perguntar com um sorriso: "Afonso, recebendo hoje um prêmio tão importante, a quem queres agradecer mais? O pai e a mãe estão cá hoje?" Vi como os dedos do Afonso apertaram as bordas da taça. Os olhares de toda a sala viraram-se para ele. Olhei instintivamente para a porta de entrada. Estava vazia. O Afonso também deitou um olhar para lá e depois desviou os olhos para mim. "A pessoa a quem mais quero agradecer é a minha mãe." Ouviram-se aplausos. O apresentador continuou: "A tua mãe, com certeza, fez muito por ti. E o teu pai? Houve alguma coisa especial em que ele te tenha apoiado?" Era suposto ser apenas uma daquelas perguntas para quebrar o gelo. Mas, de repente, fez-se um silêncio pesado no ar. O Afonso agarrou no microfone e ficou calado durante 2 segundos. 2 segundos é muito pouco, mas foi o suficiente para eu me lembrar de todos os momentos em que as esperanças dele ruíram. E então, levantou a cabeça e, com absoluta tranquilidade, disse: "Muitos perguntam, por que é que o meu pai não veio?" Fez-se um silêncio inacreditável na sala. O meu coração encolheu-se. O Afonso prosseguiu: "Porque o meu pai morreu cedo." A sala parecia ter ficado em pausa. Alguém prendeu a respiração bruscamente. O sorriso do apresentador congelou. A cara do diretor mudou ligeiramente. Os meus dedos cravaram-se no casaco do meu filho, quase desfazendo o tecido. O Afonso não perdeu o controlo, nem sequer chorava. Simplesmente estava ali, iluminado pelos holofotes, e com uma frieza quase cruel declarou: "Embora fisicamente esteja vivo, em todos os meus 18 anos de vida, ele nunca esteve verdadeiramente comigo. Nas minhas provas desportivas, reuniões de pais, aniversários, fotografias de finalistas, Olimpíadas, entregas de prêmios, ele quase nunca apareceu. E hoje também não." Ouvi murmúrios nas minhas costas. A voz do Afonso mantinha-se nítida. "Outrora eu queria muito um pai. Em criança, achava que se fosse suficientemente obediente e inteligente, ele olharia para mim mais uma vez. Depois percebi que o problema não era eu. Há simplesmente pessoas que nunca te colocarão em primeiro lugar." As minhas lágrimas finalmente correram. Ele olhou para mim. O seu olhar aqueceu. "Por isso a taça de hoje não é mérito dele. Pertence aos meus professores, ao meu colégio, mas, sobretudo, à minha mãe." Ele ergueu o prêmio. "Mãe, obrigado. Obrigado por me teres trazido até este dia sozinha." No início soaram palmas dispersas, depois cada vez mais altas. As pessoas levantavam-se. Até uma mãe desconhecida ao meu lado estava de pé, com os olhos vermelhos. O apresentador apressou-se a tentar suavizar a situação, falando sobre a grandeza do amor materno e a gratidão dos filhos. Mas eu sabia que o Afonso não tinha feito aquilo por drama. Ele estava a pôr um ponto final nos seus 18 anos de espera. No final da cerimônia, muitos vieram dar os parabéns. A diretora de turma apertou a minha mão e disse que a escola lidaria com as repercussões das palavras do Afonso, pedindo-me para não me preocupar. Eu apenas acenei. Parecia que me tinham tirado uma pedra do peito. O Afonso desceu do palco e estendeu-me a taça. "Mãe, é pesada." Peguei nela e com um sorriso respondi: "Não, na verdade é muito pesada." 18 anos de noites mal dormidas,
de acordar cedo, de dinheiro para explicações, assinaturas na caderneta, justificações, faturas de táxi, jantares frios, tudo isso pesava naquela taça. Perguntei-lhe: há muito tempo que querias dizer isto? O Afonso baixou os olhos. Desculpa, mãe, não te avisei. Não tens de pedir desculpa. Estiquei a mão e ajeitei-lhe o colarinho. Disseste a verdade. Ele olhou para mim e no fundo dos seus olhos surgiu finalmente a mágoa de um jovem. Ele hoje foi outra vez ter com o Tomás. Sim, não lhe ia mentir. O Afonso soltou um sorriso irônico. Eu bem sabia. Aquele eu bem sabia doeu-me mais do que quaisquer lágrimas. Mal tínhamos saído da aula magna, o Vasco chegou a correr, trazia o casaco no braço e a testa suada. Via-se que vinha à pressa. Mas as suas primeiras palavras não foram nem desculpas nem explicações. Atirou-se ao Afonso furioso. Que palermice foi aquela que disseste no palco? O Afonso estacou. A cara do Vasco estava vermelha de raiva. Quem te ensinou a dizer isso? Tens a noção do que é este evento? Cheio de diretores, professores, pais. Anuncias em frente a toda a gente que o teu pai está morto. Com que cara é que eu olho para as pessoas agora? O Afonso olhou para ele. Só te preocupas com a tua imagem perante os outros. O Vasco engasgou-se e virou-se bruscamente para mim. Catarina, foste tu que o ensinaste? Eu sei que estás zangada comigo, mas não se educa um filho assim. Antes, ao ouvir estas acusações, eu começaria a justificar-me apressadamente, a dizer que não tinha feito nada, que o miúdo só estava magoado, que ele devia pensar nos seus atos. Mas hoje não me apeteceu explicar nada. Simplesmente olhei para ele e perguntei: Vasco, lembras-te da primeira reunião de pais do Afonso? Ele franziu a testa. A que propósito vem isso agora? Lembras-te? Ele desviou o olhar. Já passaram tantos anos. Quem é que se lembra? E lembras-te da primeira vez que ele ganhou um prêmio? Catarina, chega de escavar o passado. No terceiro ano, nas Olimpíadas de Matemática, continuei eu. Antes de entrar para a sala, ele tinha as mãos a suar de nervos. Tu prometeste levá-lo. Acabaste a ir levar o livro de inglês ao Tomás. Lembras-te? A cara do Vasco vacilou. Nos 10 anos dele, insisti, prometeste vir às 6 para soprar as velas, e foste para a festa do Tomás na escola. As velas do bolo foram trocadas 3 vezes nesse dia. No fim, ele soprou-as sozinho. Lembras-te? No nono ano. Os pais só podiam entrar durante meia hora para a fotografia final. Ele esperou de manhã até a tarde. No fim, na fotografia, só estou eu ao lado dele. Disseste que tinhas um negócio, mas depois soube que tinhas ido com a Margarida escolher um colégio privado para o Tomás. Lembras-te? O Vasco abriu a boca, mas não encontrou palavras. O Afonso estava ao meu lado. O seu rosto estava completamente distante, como se ouvisse a história de outra pessoa. E isso magoou-me ainda mais. Se uma criança, ao ouvir as suas próprias feridas, já não se entristece, é porque já fez o luto de tudo. O Vasco ficou em silêncio e teimou. Eu admito que, por vezes, lhe dei pouca atenção, mas também sacrifiquei muito por esta família. A casa onde vivem, o carro, o dinheiro. Fui eu que ganhei tudo, não fui? Eu dei-vos a melhor vida possível. Não é esse o dever de um pai? Eu dei uma gargalhada. Tens a certeza? O que queres dizer? Ele franziu as sobrancelhas. Tirei uma pasta da carteira. Tinha-a preparado há muito tempo. Não por causa do dia de hoje, nem para um triunfo momentâneo, mas desde o dia em que percebi que não valia a pena salvar este casamento, comecei a recolher documentos a pouco e pouco. Lá estavam recibos do colégio e de explicações desde o 1º ao 12º ano, contratos de cursos, pagamentos das Olimpíadas, faturas de hospital, extratos das despesas da casa e declarações dos meus próprios rendimentos ao longo dos anos. Entreguei-lhe a primeira folha. Atividades extracurriculares do Afonso do 1º ao 9º ano. Total de 4.730 euros, pagos com o meu cartão. Segunda folha. Campos de férias e preparação para as Olimpíadas no secundário. Total de 2.680 euros, pagos com o meu cartão. Terceira folha. Quando era pequeno, esteve 2 vezes internado com pneumonia. Assinaturas, pagamento de medicamentos, noitadas à beira da cama. Fui tudo eu.
Dessas 2 vezes, numa estavas em viagem de negócios, na outra estavas a acompanhar o Tomás ao psicólogo. O rosto do Vasco ia escurecendo a olhos vistos. O teu tal dinheiro para a família resumia-se essencialmente a pagar o crédito habitação e uma quantia fixa para a comida. E achas que o dever de um pai se resume a isso? Daquilo de que o Afonso verdadeiramente precisava para crescer, não lhe deste uma gota. Eu transferia dinheiro para casa todos os meses, rosnou ele. Sim, assenti. E a Margarida também. Tirei outro monte de papéis, extratos das transferências dele para a Margarida ao longo destes anos. Dinheiro para festas, pagamento de explicações, ajuda com a renda, contas de restaurantes e hotéis no Algarve e em Lisboa, faturas de serviços médicos. Os números alinhavam-se numa lista densa, página após página. Vasco, disse calmamente, tu tinhas tanto tempo como dinheiro. Simplesmente deste ambos a outros. Ele esticou bruscamente a mão para me arrancar a pasta. Andaste a espiar-me? O Afonso pôs-se à minha frente. Já era um pouco mais alto do que o Vasco. Os ombros largos, o olhar frio. Aquele rapazinho que ficava com um avião de papel à espera do elogio do pai, tinha finalmente crescido e tornado num homem capaz de proteger a mãe. Não toques na minha mãe, disse ele. O Vasco gelou. Parecia ter percebido pela primeira vez que o seu filho já não era a criancinha que se apaziguava com legos. Suavizou o tom. Afonso, o pai adora-te. O pai às vezes anda muito ocupado. Tu não percebes as coisas dos adultos. O Afonso olhou para ele. Eu percebo tudo. O que é que tu percebes? Percebo que as tuas ocupações significaram sempre a tia Margarida e o Tomás. Percebo que tu lembras-te do que o Tomás gosta de comer, do que ele tem medo, que disciplina lhe custa mais e quando tem testes, e em que turma eu ando. Os meus anos ou para onde vou estudar, não te lembras. E percebo também que hoje não chegaste atrasado, tu pura, e simplesmente não tensionavas vir ver-me em primeiro lugar. O Vasco começou a empalidecer rapidamente. Por isso não preciso das tuas explicações, concluiu o Afonso. Continua a ser o bom tio para o Tomás. Dizendo isto, abraçou-me pelos ombros. Mãe, vamos. Saímos sem olhar para trás. À noite, a casa estava tão fria como numa noite de inverno. Quando o Vasco voltou, eu já tinha posto os papéis do divórcio em cima da mesa de jantar. O Afonso estava no quarto, a tratar dos documentos para a universidade. A porta estava entreaberta e entrava um feixe de luz. Na sala ficamos só eu e o Vasco. Ao ver os papéis, a sua primeira reação foi rir-se. Catarina, ainda não paraste com as brincadeiras? Servi-me de um copo de água. Eu não estou a brincar. Ele pegou nos documentos e folheou-os. O seu rosto fechou-se. Divórcio. E tudo por causa do que aconteceu hoje? Não. Olhei para ele. Por causa do que aconteceu nos últimos 18 anos. O Vasco bateu com os papéis na mesa. Não exageres. Não há nada entre mim e a Margarida. Estamos limpos. Ela é só uma velha amiga. O Tomás não tem pai. Que mal tem se eu cuidar um bocadinho dele? Por que te agarras a isto com unhas e dentes? Foste tu o culpado de o Tomás não ter pai? Perguntei. Foste tu que obrigaste a Margarida a divorciar-se? És culpado de o ex-marido não querer saber da criança? Por que é que os buracos deles têm de ser tapados com o amor do pai do meu filho? O Vasco puxou a gravata irritado. Estás a dizer coisas repugnantes. A verdade soa repugnante. Ele ficou a olhar para mim como se não me reconhecesse. Catarina, tu antes não eras assim. Eu ri-me baixinho. Como é que eu era antes? Tu dizias, estou ocupado, e eu levava o miúdo ao hospital sozinha. Tu dizias, não sejas mesquinha, e eu limava as arestas. Tu dizias, ela tem uma vida dura, e eu engolia as minhas próprias mágoas. Gostavas da Catarina de antes porque servia de capacho. O Vasco calou-se. Passado um bocado, sentou-se à minha frente. O tom dele abrandou. Reconheço que vos negligenciei. A partir de agora vou emendar a mão. O Afonso vai para a universidade. A nossa família ainda tem muito tempo pela frente. Ele já tem 18 anos, Vasco. E depois? Eu posso compensar tudo. Eu olhei para ele e de repente deu-me vontade de rir. Como é que vais compensar? Vais devolver-lhe o olhar com que te procurava no portão do infantário, aos 5 anos?
Vais devolver as noites em que adormeceu abraçado ao diploma, as velas do bolo trocadas 3 vezes, o espaço vazio na fotografia de finalistas, ou a forma como ele hoje, à frente de Lisboa inteira, disse que o pai tinha morrido. Os lábios do Vasco tremeram. O que passou, passou para sempre, disse eu. A relação de pai e filho não é um projeto ou um negócio. Não dá para recuperar atrasos no dia da entrega. De repente, ele levantou a voz. E tu, estás disposta a deitar fora todo o nosso casamento por causa destas mágoas? Reconheço que no início passaste o inferno comigo, mas depois eu dei-te uma boa vida. Vais atirar todos estes anos para o lixo? Baixei os olhos para o meu reflexo na água do copo. O número 18. Em tempos, impedia-me de ir embora. Era um muro a cortar-me a retirada. Sempre que pensava em sair, alguém me dizia: tantos anos juntos, o rapaz já é crescido, os homens também têm os seus deslizes. O que interessa é que não falte o dinheiro em casa. Mas hoje, quando ouvi o meu filho dizer do palco: o meu pai morreu, eu percebi. Eu não estava a guardar uma família. Estava a guardar uma casa vazia. Uma casa onde o marido constava, mas não comparecia. Uma casa onde havia o título de pai, mas não o amor de pai. Eu dei valor a estes 18 anos, respondi. Foste tu que prescindiste deles. No dia seguinte, a Margarida procurou-me. Marcou encontro num café do nosso bairro. Trazia um vestido claro, maquilhagem impecável, mas notava-se-lhe o cansaço nos olhos. Há muitos anos eu tinha-a visto uma vez. Estava à porta do escritório do Vasco com o Tomás a chorar nos braços. O Vasco passou por mim, e a primeira coisa que fez foi tirar-lhe o saco das mãos. Guardei essa imagem por anos. Agora, ela estava sentada à minha frente. As suas primeiras palavras foram: Catarina, soube que tu e o Vasco se vão divorciar. Para ti é doutora Catarina. Não somos amigas. Ela enrijeceu, mas depressa retomou o ar de desamparo. Eu sei que entendeste tudo mal. Não há nada desse gênero entre mim e o Vasco. Ele apenas viu como me custava estar sozinha com a criança e ajudou-me. Ajudou ao ponto de todos os anos pagar as explicações do teu filho, de ir às reuniões dele, ao ponto de, no dia em que o meu filho recebe o prêmio de melhor aluno, ele estar sentado na sala de aula do teu. Ela baixou a cabeça. Faltou sempre a figura paterna ao Tomás. O Vasco teve pena dele. Mas o teu filho não precisa do pai. Ela levantou os olhos com um ligeiro embaraço. O Afonso é diferente. É tão esperto. E tu tomas tão bem conta dele. Que familiar. O Vasco dizia o mesmo. Ambos achavam que se a criança tivesse grandes notas, não tinha o direito de ficar magoada. E se a mulher se desenrascasse, não precisava de compaixão. Empurrei a cópia do documento para ela. Estas são as transferências do Vasco para ti ao longo destes anos. Os dedos da Margarida tremeram. E estes são os recibos de restaurantes e hotéis onde iam os dois. Ela empalideceu. Nós íamos só jantar. E esta é a autorização escolar do Tomás. Tem a assinatura do Vasco como encarregado de educação. A Margarida esbugalhou os olhos. Margarida, disse-lhe, tu podes jurar que não dormem juntos, que ele só estava a ajudar, mas tu não podes usurpar os cuidados dele como se fosse pai do teu filho, obrigar o meu a pagar pela sua ausência e ainda por cima vir pedir-me compreensão. Ela mordeu o lábio, com os olhos a ficarem vermelhos. Não era minha intenção destruir a tua família. Para destruir uma família não é preciso passar da soleira da porta e olhar para ela, respondi. Basta gritar da rua o tempo suficiente que quem tem vontade de fugir desmancha a casa por dentro. As lágrimas dela começaram a cair. Dantes, ao ver as lágrimas dos outros, eu pensava se não estaria a ser demasiado dura, mas hoje só sentia cansaço. Eu só queria que o Tomás tivesse um homem mais velho em quem se pudesse apoiar, disse ela. Então devias procurar o pai biológico dele ou ser tu o seu pilar, não roubar o marido e o pai dos outros. Ela finalmente parou de fingir doçura e levantou a cabeça. O seu olhar trazia algo de perverso. Catarina, e tu sabes por que é que o Vasco me ajudava? Porque em tempos quase fomos casados. Se os meus pais não tivessem sido contra, ele não teria casado contigo. Olhei para ela em silêncio. As máscaras tinham caído. Ele amou-me durante todos estes anos. Tu sabes bem disso. Apenas ocupas o lugar de esposa no papel.
Dei de repente uma gargalhada. Margarida, confundes a indecisão alheia com o grande amor e a fraqueza de um homem com provas de sentimentos. Nunca pensaste que se ele te amasse assim tanto, há 18 anos não teria casado comigo? E se ele fosse um homem responsável, não te manteria estes anos todos no papel de amante não assumida? O seu rosto desfigurou-se. Levantei-me. Se no passado tiveram grandes amores ou se apenas se aproveitaram um do outro, isso já não me diz respeito. A partir de hoje, se queres o Vasco, assume-o abertamente. Mas para de usar o meu casamento para esconder a tua vergonha. Quando saí do café, o sol brilhava lá fora. Não olhei para trás uma única vez. No mesmo dia fui ter com um advogado. Chamava-se Dr. Carvalho. Foi-me recomendado por um colega da faculdade. Depois de analisar os documentos, perguntou: tem a certeza que se quer divorciar? Acenei afirmativamente. Temos de avaliar a cota do seu marido na empresa, os bens imóveis e as poupanças, os seus extratos bancários com transferências. Se conseguirmos provar a doação sistemática de grandes somas de dinheiro a uma terceira pessoa, podemos pedir a restituição dessa parte por se tratar de patrimônio comum. Não quero arrastar isto, avisei. O advogado olhou para mim. Muitos desistem nesta fase. Se o marido começa a pedir desculpa ou os filhos pedem para manter a família. O meu filho apoia-me. Ao dizer aquilo, senti orgulho e dor. O Afonso não me pediu para suportar aquilo. Na noite anterior, saíra do quarto, sentara-se a meu lado e dissera: mãe, não tens de manter esta família por minha causa. Não te vais arrepender? Perguntei. Ele negou com a cabeça. A única coisa de que me arrependo não é o vosso divórcio. É que tenhas aguentado isto tanto tempo por mim. Quase chorei. Ele apertou a minha mão. Agora é a minha vez de estar contigo. Naquele momento percebi. Estes anos não foram em vão. Não porque o casamento valesse a pena, mas porque criei um filho íntegro, bom e que dá valor às pessoas. O processo de divórcio revelou-se mais complicado do que eu pensava. Primeiro, o Vasco recusou-se a assinar. Achava que eu estava apenas a fazer uma birra e até mandou a mãe dele tentar meter-me juízo na cabeça. A minha sogra, a dona Rosa, sentou-se no sofá e deu um longo suspiro. Catarina, os homens têm muitos negócios a tratar. É natural que a casa fique em segundo plano. O Vasco não te traiu fisicamente. Não trouxe cá ninguém. O que queres mais? O Afonso saiu um excelente aluno. Havias era de estar contente. Servi-lhe chá e respondi calmamente: Dona Rosa, sabe em que turma o Afonso andou na primária? A minha sogra calou-se. Ui, isso já foi há tanto tempo. Quem é que se lembra? E o Vasco também não se lembra. Os homens são naturalmente distraídos com essas coisas, não é? Mas sabe o nome da primeira professora do Tomás. E sabe que o Tomás tem dificuldades à matemática. E lembra-se de que o Tomás tem alergia a marisco. Acha mesmo que isto é distração? A minha sogra fechou a cara. Aquele menino é um desgraçado. O meu filho só não é um desgraçado porque eu o protegi da maior parte das pancadas. Mas isso não significa que elas não tenham existido. A minha sogra ficou sem resposta e atirou. O divórcio é coisa muito séria. Vê lá se não te arrependes. Sorri. Do que eu mais me arrependo é de não me ter divorciado mais cedo. O Vasco só entrou realmente em pânico quando o Dr. Carvalho lhe enviou a notificação oficial. Só aí é que lhe caiu a ficha que eu não estava a fazer fita, nem a ameaçar, nem a tentar chantageá-lo para ter atenção. Eu estava mesmo a pôr um ponto final. Começou a aparecer em casa todos os dias, a trazer flores, a comprar prendas ao Afonso e até tentava fazer ele mesmo o jantar. Ele não percebia que o Afonso já não comia o arroz de pato dele. Em criança, o Afonso adorava, porque o Vasco fazia aquilo tão raramente que parecia dia de festa. Mais tarde, o Vasco passou a usar esse prato como desculpa pelas faltas. E com o tempo, aquele sabor tornou-se para o Afonso o sabor de desculpas esfarrapadas, e não de amor. Numa noite, o Vasco deixou um portátil caríssimo encostado à porta do quarto do Afonso. Para a universidade dá jeito. O Afonso não o aceitou. Eu já comprei um. O Vasco hesitou. Mas aquilo que o pai dá tem outro valor. O Afonso levantou os olhos. Sim, tem. O portátil que eu comprei com o meu dinheiro não me obriga a perdoar ninguém. O sorriso do Vasco petrificou-se.
Saí da cozinha e vi-o no corredor com a caixa nas mãos. As suas costas, de repente, pareceram-me assustadoramente envelhecidas. Mas não senti pena, porque me lembrava das dezenas de noites em que o Afonso tinha ficado exatamente na mesma posição à porta, à espera dele. E o Vasco nunca teve pena das costas de uma criança. As pessoas só se lembram que a rejeição também pode doer quando perdem o controle da situação. Enquanto corria a partilha de bens, a Margarida voltou a procurar o Vasco. Eu estava no escritório do Dr. Carvalho quando ele me mostrou uma gravação áudio que o próprio Vasco tinha entregue para explicar os movimentos bancários. Na gravação, a Margarida chorava. Vasco, não nos podes abandonar. O Tomás vai para os exames em breve. Prometeste ajudar com as explicações. A voz do Vasco soava exausta. Margarida, lá em casa está um inferno. A Catarina está a obrigar-te. Como é que ela pode ser tão má? Ela sabe bem que tu só tiveste pena de nós. Não fales dela assim. A Margarida fez um silêncio, e depois a voz dela tornou-se ríspida. Agora estás a defendê-la? Quem é que ouviu as tuas queixas durante todos estes anos? Quem é que te compreendeu quando as coisas iam mal na empresa? A Catarina só te sufocava com o miúdo e as tuas obrigações de pai. O Vasco não respondeu. A Margarida acrescentou. O Tomás sempre te considerou um pai. Vais ter coragem de o desiludir? Ouvindo aquilo, quase me ri. Uma cassete tão conhecida. Finalmente disseram em voz alta. Considerou um pai. Mas desta vez o Vasco não concordou. A questão é mesmo essa. O meu próprio filho já está desiludido comigo. A gravação cortou-se. O advogado perguntou. O que me diz? Nada. Absolutamente nada. Se ouvisse aquelas palavras anos antes, se calhar choraria, acreditaria que o Vasco ainda se podia salvar. Mas agora era demasiado tarde. Uma consciencialização tardia, tal como o amor paternal tardio, não altera o final da história. Acabamos por assinar os papéis num dia de chuva na conservatória do Registro Civil. Não havia muita gente. O Vasco vestia um fato cinzento escuro e esteve mais calado que de costume. Olhou para mim várias vezes, como se quisesse dizer algo. A funcionária perguntou por rotina. Divórcio por mútuo consentimento? Sim, respondi. O Vasco calou-se. A funcionária repetiu a pergunta. Mútuo, murmurou ele. Quando o carimbo bateu, não senti nem euforia nem derrocada. Apenas aquele vazio tilintante que surge quando anos de peso nos caem dos ombros. A chuva tinha parado quando saímos para a rua. O Vasco chamou-me. Catarina. Olhei para trás. Ele estava nos degraus, com os olhos vermelhos. Tínhamos mesmo de chegar a isto? Foste tu que chegaste aqui, respondi. Ele esboçou um sorriso amargo. Tinham de ser essas as tuas últimas palavras? Achas que não? Eu e o Afonso ficamos sempre à tua espera no mesmo sítio, enquanto tu foste sempre para o lado dos outros. Ele baixou a cabeça e demorou muito a perguntar. Posso ver o Afonso? Ele é maior de idade. Pergunta-lhe. Ele não me atende o telemóvel. Então, essa é a resposta dele. O Vasco esbugalhou os olhos. Havia verdadeiro pânico dentro deles. Catarina, eu sou o pai dele. No papel civil, sim. Na vida deixaste esse lugar vazio durante demasiado tempo. Ele ficou sem resposta. Depois do divórcio, mudamo-nos do apartamento onde vivemos mais de 10 anos. Não porque tenha ficado para o Vasco. Pelo contrário, no acordo fiquei com uma boa parte dos bens e recuperei parte dos valores avultados doados à Margarida. Simplesmente havia demasiados vestígios de expectativas falhadas naquela casa. O candeeiro do corredor que ficava aceso à noite pelo Vasco, a mesa onde a comida arrefecia, o desenho do dia do pai, preso na porta do Afonso. Por todo o lado havia uma família feliz desenhada, quando na vida real o pai não fazia parte do quadro. No dia das mudanças, o Afonso ficou muito tempo à porta da casa antiga. Custa-te ir embora? Perguntei. Não. Abanou a cabeça. Simplesmente acabei de me aperceber que, em pequeno, achava que se o pai voltasse a casa ficava completa, e agora sei que casa é onde tu estiveres. Funguei o nariz e dei-lhe um empurrão a rir. Acabaram as lamechices. Vai, mas é carregar as caixas. Ele riu-se e pegou num caixote pesado cheio de livros. As ordens Catarina Marques. A nossa nova casa em Lisboa era mais pequena, mas muito luminosa.
Pus a minha secretária junto à janela da sala. O Afonso disse que eu agora ia poder trabalhar ali e não gastar o meu tempo todo só com ele. Brinquei a dizer que ele ainda agora tinha saído da escola secundária e já me estava a ensinar a viver. Ele respondeu muito a sério: "Mãe, tens de ter a tua própria vida." Aquelas palavras puseram-me a pensar. Eu tinha me dissolvido verdadeiramente nos papéis de esposa e mãe. Quando o negócio do Vasco estava a afundar-se, eu despedi-me, desbravei papelada, andei a correr pelas finanças, cobrei dívidas. Quando a empresa endireitou, passei a concentrar-me no Afonso. Toda a gente me elogiava. És tão despachada, governas a casa como ninguém. Mas muito poucos perguntavam se eu estava cansada e se não queria recomeçar. Após o divórcio, contactei os meus antigos colegas e voltei à consultoria financeira. No início, tinha medo de estar muito desatualizada, mas descobri que os anos a tratar das contas da empresa do Vasco, as logísticas do Afonso e as infinitas resoluções de problemas caseiros tinham apurado a minha paciência, a lógica e o faro. A minha primeira auditoria foi a uma pequena empresa. No dia em que assinei o contrato, escrevi ao Afonso: "A mãe está de volta ao ativo." Ele respondeu no minuto a seguir: "Parabéns, doutora Catarina." Fiquei muito tempo a rir ao olhar para o ecrã. Antes das aulas começarem, o Instituto Superior Técnico organizou uma sessão de boas-vindas para os caloiros. O Afonso perguntou-me se eu queria ir. Eu ia recusar para não o embaraçar, mas ele disse: "Se não fores, eu vou ficar nervoso." Eu sabia que ele me estava a dar um novo papel, já não o da mulher que esperava o marido nas festas, mas o de uma mãe que o filho apresentava ao mundo com muito orgulho. Nesse dia, o Afonso vestia uma simples camisa branca. Estava muito mais descontraído do que na cerimônia do secundário. Nos seus olhos, transparecia a autoconfiança da juventude. Um dos estudantes perguntou-lhe: "És muito determinado. Foi da educação em casa?" O Afonso olhou para mim e sorriu. "Esta minha mãe ensinou-me que a verdadeira força não é aguentar pancadas, é ter a capacidade de ver a realidade de frente e continuar a viver com dignidade." A plateia aplaudiu. Eu estava sentada no meio da multidão, a sentir os olhos picar, mas desta vez não chorei, porque ali ninguém estava a faltar. O Vasco mandou-lhe mensagem um mês depois de as aulas no técnico terem começado. Anexou uma fotografia, a nossa velha mesa de cozinha, com um prato de comida e um bolo com o número 18. Lembrou-se do nada que não tinha festejado os 18 anos do Afonso. "Podes pedir-lhe para vir cá jantar?" escreveu. Mostrei o telemóvel ao Afonso. Ele olhou, calou-se um momento e devolveu. "Tu queres que eu vá?" "Eu não quero ir." "Então não vou." Ele não repreendeu o Vasco, nem se zangou. Regressou serenamente aos seus apontamentos de engenharia física. "Não ficas triste?" perguntei. Antes ficava. Agora não, porque eu sei que esta vontade dele de compensar é para atenuar o sentimento de culpa dele, não para me agradar a mim. Não tive nada a acrescentar. As verdades que os adultos levam meia vida a entender, o meu filho assimilou aos 18 anos, ao custo de mágoas das quais o próprio pai o deveria ter poupado. Escrevi ao Vasco: "Respeito a decisão do Afonso", e ele não respondeu mais. Mais tarde constou-se que o Vasco e a Margarida se tinham chateado. O motivo era banal. Após o divórcio, ela julgou que o Vasco ficaria na obrigação de sustentar completamente a vida dela e do Tomás. Mas ele começou a afastar-se. Deixou de ir a correr sempre que ela chamava. Deixou de ir resolver os problemas do Tomás na escola e cortou as grandes transferências bancárias. A Margarida fez-lhe um escândalo à frente de todos no escritório, chamou-lhe um monstro sem coração, dizendo que ele lhe tinha destruído as esperanças. Alguém perguntou ao Vasco o que eles afinal eram um ao outro. Ele não soube responder. Foi só aí que ele se apercebeu de que, durante 18 anos, não andou a construir um grande romance épico, mas a ilusão da sua indispensabilidade. Ao pé da Margarida, jogava a ser o Salvador. Junto de nós, regozijava-se por saber que estávamos sempre à espera. Mas, quando deixamos de estar, e quando o Afonso deixou de precisar dele, a Margarida começou a exigir estatuto e dinheiro. Todo aquele amor e apego revelou-se um cenário de cartão. Cruzei-me com ele num banco, estava mais magro e com olheiras escuras.
Ficou petrificado quando me viu. Catarina. Acenei. Há muito tempo que não nos víamos. O Vasco olhou para mim com uma expressão confusa. Mudaste muito. Para melhor. Ele calou-se. Dantes nunca me terias falado assim. Ora, lá vamos nós. Eu percebi que os homens, muitas vezes, não sentem falta da ternura da mulher. Sentem, sim, a falta da época em que ela era obediente. As pessoas mudam, respondi. Como está o Afonso? Bem, ele fala de mim? Demorei a responder. O Afonso quase não tocava no nome dele. Nos documentos da faculdade tinha-me posto a mim como encarregada de educação e o nome do Vasco em outros familiares. Não era por vingança, era a realidade. Ele faz a vida dele, afirmei. O Vasco esboçou um sorriso doloroso. Quer dizer que não tem mesmo saudades de mim. Olhei-o nos olhos. Vasco, para se ter saudades, é preciso ter memórias bonitas. As memórias que tu lhe deixaste foram de espera e de desilusão. Os olhos dele encheram-se de lágrimas. Já percebi o erro que fiz. Se ele tivesse dito aquilo 10 anos antes, ou pelo menos 5, eu provavelmente ter-me-ia derretido. Mas agora soava-me a uma carta entregue fora da estação. A primavera passou, as sementes furaram a terra sozinhas e cresceram. Já não lhe serve de nada a chuva atrasada. Então tenta continuar a viver com esse pensamento, concluí. Ele atirou a medo. Nós não temos mesmo qualquer hipótese, pois não? Não. A palavra saiu fácil. A minha voz nem vacilou. O Vasco ficou congelado como se estivesse a ouvir a sentença. Tratei do que tinha a tratar e vim para a rua. Estava muito sol. Os vidros do banco refletiam a minha silhueta. Tenho 40 e poucos. Não sou uma miúda, mas também não estou acabada. E nesse instante, ocorreu-me que o divórcio não me tirou nada. Apenas me devolveu a mim própria, libertando-me daquele cerco desgastante. A vida continuava o seu rumo natural. O Afonso era brilhante no curso de física e tinha entrado num grupo de investigação do IST. Às vezes, dava explicações para arranjar uns trocos. Com o primeiro ordenado, comprou-me um lenço de seda. A cor era muito berrante para mim. Experimentei ao espelho e perguntei se não era demasiado juvenil. Ele riu. Mãe, usa cores mais alegres. Tu passaste o tempo todo a pensar nos outros. Agora tens de pensar em ti. Usei muito aquele lenço. Às vezes interrogava-me. Se naquela cerimônia o Vasco não se tivesse atrasado, tudo teria sido diferente. Talvez o Afonso não dissesse do palco: o meu pai morreu. Talvez eu continuasse a aguentar as pontas e adiasse tudo até ao fim da licenciatura do miúdo. Mas a vida não tem cês. Naquele dia o Vasco escolheu estar na reunião do filho dos outros, como tinha feito centenas de vezes. Achou que era só um ligeiro atraso. Perderia parte da cerimônia e depois comprava-lhe um grande presente e ficava tudo resolvido. Ele não compreendia que o Afonso já não estava à espera dele naquele dia. O Afonso esperou por ele aos 5 anos, para lhe agarrar na mão na prova de atletismo. Aos 7, para estar junto ao palco com a máquina fotográfica na cerimônia do diploma. Aos 10, a olhar para um bolo prestes a derreter as velas. Aos 13, quando o miúdo teve de ser levado ao hospital em chamas. Aos 15, no dia da fotografia de turma do 9º ano. E aos 18, em frente a centenas de pessoas, à espera que o pai, tal como todos os outros, tivesse orgulho nele. O Vasco não perdeu ali uns minutos, perdeu a vida inteira do seu filho. 1 ano mais tarde, o Afonso representou o técnico numa feira internacional de inovação que ocorria na FIU, em Lisboa. Guardou um bilhete para mim. Quando me aproximava das portas do pavilhão, vi o Vasco. Ele certamente não fazia a mais pálida ideia que eu lá estaria. Tinha um ramo de flores. Os seguranças impediam a passagem porque não estava na lista. Ele tentava explicar e acalmar as coisas. Eu sou o pai do Afonso Marques. O segurança verificou a folha. Desculpe, a única pessoa indicada aqui é a senhora Catarina Marques. O Vasco irritou-se. Cheguei mais perto e, ao ver-me, ficou muito atrapalhado. Catarina, não me pões lá dentro. Eu só queria vê-lo um bocadinho. Deitei uma vista de olhos pelo grande pavilhão. O nome do Afonso enchia o ecrã a ponto de começar a sua apresentação. E foi-me tudo tão familiar. Outrora fui eu que ansiava pela chegada do Vasco e ele nunca aparecia. E lá estava ele agora,
parado perante a porta fechada. Devias ter perguntado ao Afonso antes, disse eu. Se não tiver o consentimento dele, não serei eu a meter-te lá dentro. O Vasco espremeu o ramo de flores nas mãos. Eu só queria tentar arranjar as coisas. Arranjar coisas não significa ires contra a vontade das pessoas, arrombando a porta delas e exigir oportunidades. Expliquei. Redenção verdadeira significa aceitar e respeitar o direito dele a não querer ver-te. A luz dos olhos do Vasco extinguiu-se ali. Serei assim tão monstro, a ponto de nem poder ver o meu filho? Fiquei calada. Foi ele próprio que deu essa resposta ao longo de 18 longos anos. O Afonso também queria só ter visto o pai em criança. Nas corridas, na sala de aulas, na mesa do bolo, no hospital. O Vasco não foi a nada. Tinha chegado a hora dele, do lado de lá da porta, sentir a garganta seca da espera amarga. Entrei para a plateia. As luzes apagaram-se e ele apareceu em cena, e de forma nítida, contundente, explicou as vantagens do projeto e da equipa. Todos os catedráticos concordavam afirmativamente com a cabeça. Sentada na primeira fila, sentia a maior de todas as pazes. O Afonso já nem precisava de rejeitar ou revoltar-se contra a ausência paterna para provar ou reivindicar a sua dor. O trauma estava transposto, o projeto foi premiado, e ao descer do palco, foi dar-me o prêmio logo para a mão. Aqui tem o seu diploma, dona Catarina. A coleção vai aumentando. Isto um dia vai precisar de prateleiras só para eles. Sorri. Oh, mãe, também não é preciso tanto. Ao sairmos do pavilhão para o exterior, o Vasco continuava ali, com as flores já pendidas. Mal viu o Afonso. Adiantou-se. Afonso. O filho estacou o passo, e a voz do pai tremeu. O pai chegou um bocadinho tarde hoje. Uma expressão que nos era tão querida de familiar. Ele sempre chegou tarde. O Afonso virou-se para ele e muito tranquilamente observou. Não chegaste atrasado. Pura e simplesmente, tu falhaste tudo. O Vasco ficou de cera. Afonso, eu sei o quanto falhei. Arrastou as palavras. Dá-me pelo menos a hipótese de acompanhar daqui para a frente. O vento do Tejo despenteou um pouco os cabelos do Afonso, e este foi guardando o diploma dentro da mochila desportiva. Levantou a cabeça de novo e calmamente respondeu. Não vale a pena. Os dedos do pai retalharam a embalagem do ramo. Filho, eu sou teu pai. Sabes que mais? Rematou o Afonso. Por isso mesmo não tenho de odiar-te. Porém, eu simplesmente já não pretendo reservar mais 1 milímetro de espaço de vida para aguardar uma pessoa que não me vem ver. Dizendo isso, pegou no meu braço. Mãe, vamos indo. Nem precisei de olhar para trás para saber o desfecho disto, de que o Vasco iria continuar eternamente lá, sem se mover, enquanto a vida e as silhuetas se desvaneciam da vista. Os anos poderiam passar, e o Vasco provavelmente continuaria a ter uma empresa excelente e muito sucesso financeiro. Quem sabe? Manteria o seu escritório luxuoso no Saldanha e continuaria a ser tratado na rua por um formal e cortês senhor Dr. Vasco Albuquerque. No entanto, o seu castigo seria outro. Cada vez que, por mero acaso, visse um pai a jantar com o filho numa noite de Natal, sempre que um conhecido publicasse fotografias de uma família unida a sorrir para a câmara, ou quando ouvisse um jovem agradecer aos pais num palco, nesses segundos, a imagem do Afonso assombraria o seu pensamento. Aquele mesmo rapazinho que teve a calma absoluta de erguer uma taça enorme e declarar perante uma plateia inteira que o pai já tinha morrido, e, inevitavelmente, lembrar-se-ia de mim, a sua ex-mulher, a suportar dores de costas terríveis durante horas a fio, apenas para tentar proteger o nosso filho da constante decepção de ter um pai ausente. Contudo, essas recordações tardias não lhe serviriam de nada. A prova mais dura da vida não vem das oportunidades que não tivemos, mas sim daquelas que tivemos nas mãos e que, por puro egoísmo, decidimos atirar para o chão, abandonando quem mais precisava de nós. Na nossa vida, a pressa inútil e a angústia das esperas intermináveis tinham finalmente desaparecido. Comecei a aproveitar as noites de chuva para abrir as janelas da varanda e plantar pequenos vasos de jasmim e flores da época. Num certo domingo, quando o Afonso regressou de uma viagem ao norte, entrou na sala, respirou fundo e sorriu. Mãe, esta nossa casa tem uma energia completamente diferente, comentou ele.
Na cozinha, eu mexia o almoço no tacho e perguntei-lhe se ele não sentia falta da nossa antiga vida. O meu filho pousou a mochila no chão, foi buscar um prato e respondeu prontamente: Não, mãe, a única coisa de que eu gosto numa casa é da tua presença, e agora parece que finalmente tens espaço para respirar. Sorri para ele. O sol de meio-dia entrava com força pela janela da sala, iluminando a toalha colorida que eu tinha comprado recentemente e refletindo-se nas molduras das fotografias. A panela fervia no fogão e, pela primeira vez em muitos anos, eu sentia o calor de um verdadeiro lar. O meu telemóvel já não recebia dezenas de mensagens do Vasco com desculpas esfarrapadas, nem exigia que eu alterasse toda a minha rotina devido às emergências da família da Margarida. O rapaz sentado ao meu lado à mesa falava com entusiasmo sobre as suas responsabilidades na associação acadêmica e contava histórias divertidas sobre os colegas que iam fazer o programa Erasmus na Finlândia. Na voz dele, eu notava uma confiança inabalável e uma leveza impressionante. Era a leveza típica de um jovem que sabe que é amado incondicionalmente e que já não carrega o peso de tentar conquistar a atenção de um pai ausente. Ele tinha se tornado um adulto livre de amarguras, capaz de olhar para o futuro com uma esperança limpa. Fiquei a olhar para o meu filho enquanto comíamos, absorvendo o verdadeiro significado de tudo aquilo que tínhamos passado. Toda a solidão que eu tinha suportado nas noites em branco, a dor de ver a nossa antiga família desmoronar-se, tinha sido o preço a pagar por esta paz que agora vivíamos. Sim, tínhamos perdido a ilusão daquele casamento perfeito e a imagem do marido ideal. Fomos atirados para o meio de um turbilhão doloroso, mas foi exatamente isso que nos permitiu destruir uma farsa. A verdadeira felicidade não estava em manter as aparências de uma família unida no papel, mas sim na genuína tranquilidade da nossa rotina. Finalmente caminhávamos sob o sol, sustentados por um amor real e sem condições. Cerca de 2 anos após a assinatura do divórcio, recebi uma chamada inesperada do Dr. Carvalho, o advogado que me tinha representado. Pelo tom de voz, percebi imediatamente que trazia boas notícias sobre o processo cível que tínhamos interposto para recuperar o patrimônio conjugal desviado. Doutora Catarina, o tribunal deu-nos razão, anunciou ele com satisfação. Conseguimos provar que as transferências financeiras do Vasco para a Margarida foram irregulares. A Margarida vai ser notificada esta semana para devolver uma quantia avultada. Fiquei em silêncio durante alguns segundos a processar a informação. O Dr. Carvalho notou a minha pausa e perguntou: Sente-se mais aliviada com esta decisão? Olhei para as árvores do outro lado da varanda e organizei os meus pensamentos. Ganhar aquele processo era, sem dúvida, uma questão de justiça. No entanto, nenhum saldo bancário ou devolução de dinheiro conseguiria reparar a verdadeira dívida. Aqueles milhares de euros não podiam apagar as tardes em que o Afonso ficou sozinho no pátio da escola, nem as noites de febre na enfermaria em que o pai não apareceu. O dinheiro restituído não comprava de volta a infância do meu filho. Respirei fundo e respondi ao advogado com convicção: Sinto que fechamos definitivamente este capítulo. Doutor, é um alívio saber que a verdade ficou provada. O advogado concordou de imediato. Sabe, doutora Catarina, muitos clientes lutam nestes processos a achar que o que lhes faz falta é apenas o dinheiro, mas no final, apercebem-se de que a sentença judicial é, acima de tudo, uma validação moral. É a justiça a reconhecer que a senhora tinha razão desde o primeiro minuto. Ele tinha toda a razão. Obrigar a Margarida a devolver os fundos conjugais não era uma questão de mesquinhez da minha parte. Era a prova documental de que a bondade e a caridade do Vasco tinham sido financiadas com os sacrifícios da sua própria família. Aquela condenação financeira representava o preço cobrado pela dor, pelas faltas e pelo abandono emocional infligido diretamente ao meu filho. Poucos dias depois, a Margarida ligou-me. A sua voz, antes cínica e mansa, estava agora carregada de agressividade e desespero. Catarina, tu não podes estar a falar a sério. Vais mesmo exigir que eu devolva aquele dinheiro todo? Tu sabes perfeitamente que eu usei grande parte desse valor para pagar o colégio do Tomás e despesas da casa. Achas que eu tenho milhares de euros guardados para te pagar por causa de um capricho judicial?
Eu estava no supermercado a escolher fruta, mas parei imediatamente. Respondi-lhe com frieza. Margarida, alguma vez te passou pela cabeça que, quando usavas esse dinheiro para os teus luxos e despesas, estavas a gastar as poupanças do meu casamento? Estavas a viver à custa do meu suor e das privações do meu filho. A voz dela do outro lado começou a falhar, mas ela tentou defender-se atacando. A culpa não é minha se o Vasco decidiu transferir dinheiro de livre vontade. Ele ofereceu ajuda ao meu filho. Eu apenas aceitei. Vais culpar-me pelas falhas do teu marido? Arrependi-me de ter atendido, mas não recuei. Os tribunais já decidiram de quem é a culpa e quem tem de pagar a fatura, avisei-a. Agora lida sozinha com as penhoras e com as consequências das tuas ações. A Margarida perdeu totalmente o controlo e começou a gritar ao telemóvel. Podes ficar muito orgulhosa do que fizeste, Catarina. O teu filho foi para cima de um palco humilhar o próprio pai em frente a toda a gente. Julgas que as pessoas em Lisboa não sabem quem é a verdadeira culpada? Todos acham que tu viraste um miúdo contra ele. No passado, aquelas acusações ter-me-iam assustado. Eu preocupava-me imenso com as aparências e com os boatos das pessoas que não conheciam a nossa história. Mas agora, os julgamentos alheios não significavam nada. Nenhuma fofoca de vizinhos conseguiria apagar o facto indiscutível de que o Vasco tinha abandonado o próprio filho milhares de vezes, trocando-o pela família de outra pessoa. Dei-lhe um último aviso, num tom seco e definitivo. Margarida, tu podes culpar o tribunal, podes culpar-me a mim e inventar as histórias que quiseres para justificar a tua vergonha. Mas não uses o teu filho como escudo para esconderes o facto de teres sido cúmplice da traição do Vasco. Desliguei a chamada e bloqueei o número dela imediatamente. Não havia mais nada a dizer. À noite, enquanto regava as plantas na varanda após o jantar, contei o desfecho do processo ao Afonso. Ele pousou o regador e olhou para mim. Ainda bem, mãe. Significa que esse assunto ficou finalmente encerrado, disse ele de forma prática. O Afonso não quis saber dos detalhes jurídicos, nem fez perguntas sobre os valores envolvidos. Para ele, aquela vitória legal servia apenas para arrumar o passado na gaveta e não voltar a falar sobre o assunto. Tínhamos chegado a uma fase em que já não precisávamos de dissecar as velhas feridas. O silêncio que partilhávamos agora em casa era de verdadeira paz e não de segredos escondidos. O Vasco, no entanto, não conseguia lidar com esse nosso afastamento. Quando o Afonso entrou no último ano da faculdade e começou a preparar a defesa da sua tese final, o Vasco entrou numa espiral de desespero. Enviou dezenas de mensagens longas e dramáticas para o Afonso. Depois de ter sido rejeitado pela Margarida e de ter ficado completamente sozinho, o Vasco tentava a todo o custo desempenhar o papel de pai arrependido. Num final de tarde, o Afonso mostrou-me o telemóvel. O ecrã estava cheio de textos do Vasco a pedir perdão pelas noites mal dormidas e pelos erros do passado, implorando por uma oportunidade. O pai continua a insistir na mesma conversa de sempre, suspirou o Afonso, abanando a cabeça. Ele ainda acha que algumas mensagens resolvem as coisas. Não percebe que nós já viramos a página. O meu filho escreveu uma resposta rápida e enviou. Por favor, não apareças nas minhas apresentações da faculdade. Já não faço questão que venhas. Respeita a minha vontade. Mas o Vasco, teimoso como sempre, achava que a sua vontade se sobrepunha aos limites dos outros. Apareceu mesmo no campus do Instituto Superior Técnico com uma agenda na mão, tentando apresentar ao Afonso uma espécie de planeamento de visitas, como se a reconciliação familiar fosse um negócio de empresa que se resolve com folhas de Excel e reuniões agendadas. O Afonso viu-o de longe no pátio. Não fugiu, nem fez um escândalo. Apenas se aproximou, olhou o pai nos olhos e recusou liminarmente ouvir as desculpas. O Afonso não o odiava. Apenas sentia uma profunda indiferença. Estava farto de servir de muleta emocional para um homem que só procurava o perdão para aliviar a sua própria culpa. O meu filho recusava-se a consolar o homem que o tinha magoado repetidamente durante quase 2 décadas. Na semana de Natal, a Dona Rosa foi internada para uma cirurgia de rotina. Apesar de tudo, o Afonso fez questão de visitar a avó no hospital durante a tarde, cumprindo o seu dever filial.
Quando estava prestes a apanhar o elevador para se ir embora, cruzou-se com o Vasco no corredor. O pai tentou forçar uma aproximação, convidando-o para beber um café na cantina e sugerindo que jantassem juntos nas festas de fim de ano para fazerem as pazes. O Afonso recusou educadamente. Frustrado, o Vasco levantou a voz, amargurado. És muito duro, Afonso. Mostras uma indiferença brutal pelo teu próprio pai. Já não tens pena nenhuma da nossa família. O meu filho parou em frente às portas do elevador, virou-se e olhou o Vasco nos olhos com uma frieza inabalável. Sabes o que é fingir, pai? Perguntou Afonso calmamente. Eu fingi que não me importava quando esperava por ti no pátio da escola e tu não aparecias. Eu fingi que estava tudo bem quando comemorava os meus anos sozinho. Fiz isso durante toda a minha infância para não te causar problemas. Mas agora cresci e já não preciso de entrar nos teus teatros nem de fingir que as tuas desculpas resolvem a minha vida. O Afonso virou costas e entrou no elevador, deixando o Vasco completamente paralisado no meio do corredor vazio do hospital. Na noite de passagem de ano, o Afonso e eu cumprimos a nossa tradição e fomos para a cozinha fazer rissóis. Tal como acontecia quando ele era criança, rimo-nos muito com o formato torto das massas fritas e com o jeito desastrado dele a cozinhar. Perto da meia-noite, o meu telemóvel tocou em cima da bancada. Era uma mensagem do Vasco. Nesta época, apercebi-me do erro terrível que cometi. Perdi a única verdadeira casa que tinha, e sei que já não existe qualquer porta aberta para mim. Peço apenas que me perdoem. Li a mensagem rapidamente. Não senti raiva, nem pena, nem tristeza. Apaguei a notificação, bloqueei o ecrã e voltei a focar-me no óleo a estalar na frigideira. Não havia necessidade de responder. A nossa verdadeira redenção já tinha sido alcançada há muito tempo. Chegou o dia da cerimônia de entrega dos diplomas de engenharia no Instituto Superior Técnico. Enquanto ajeitava a fita na capa de estudante do Afonso, perguntei-lhe baixinho: vais mencionar o teu pai hoje, como fizeste no secundário? O Afonso olhou para mim, já um homem feito, e abanou a cabeça. Não precisava de vinganças nem de expor velhos rancores. Quando subiu ao púlpito para discursar em nome dos alunos, a sua voz soou firme e tranquila perante uma plateia repleta. Hoje celebramos o nosso esforço e as nossas notas, começou o Afonso, com um sorriso aberto. Mas nenhum de nós chegou aqui sozinho. O verdadeiro mérito pertence àqueles que, nos bastidores, aguentaram o peso do mundo para que nós pudéssemos focar-nos apenas em estudar e crescer. No meu caso, esse escudo protetor teve sempre o nome da minha mãe. Ela ensinou-me que a nossa força não está em carregar o ódio ou a amargura pelos erros dos outros, mas sim em ter a coragem de nos libertarmos de relações tóxicas. Ensinou-me que o abandono de terceiros não define o nosso valor. Muito obrigado, mãe, por me ensinares a caminhar sempre em frente e a não ser prisioneiro do passado. Os aplausos ecoaram pelo enorme auditório. Ao longe, junto aos portões de entrada, vislumbrei a figura pálida do Vasco. Tinha ficado a assistir de longe, escondido junto a uma coluna. Não tentou aproximar-se. Sabia que aquele momento já não lhe pertencia. Quando o Afonso desceu do palco, veio direto a mim, colocou-me o seu capelo na cabeça e abraçou-me com força. Conseguimos, mãe, sussurrou-me. Finalmente deixamos as sombras para trás. Tempos mais tarde, durante um jantar de convívio com velhos amigos, alguém recordou os tempos difíceis do meu divórcio. Curiosa, uma amiga perguntou-me: Catarina, não sentes arrependimento por teres desperdiçado tantos anos à espera que o Vasco mudasse? Não te dói pensar no tempo perdido? Levantei o meu copo de vinho branco. Procurei o olhar atento do Afonso do outro lado da mesa e sorri. Sim, a tolerância excessiva tinha me custado muito. Tinha sido doloroso tentar tapar os buracos da ausência de um homem com a minha própria exaustão, acreditando ingenuamente que, um dia, ele reconheceria o meu sacrifício. Os casamentos não desabam de um dia para o outro nos tribunais. Eles esboroam-se lentamente, nas promessas esquecidas, nos telefonemas não atendidos, nas justificações esfarrapadas e nas noites em branco a consolar uma criança desiludida. Mas eu não me arrependia. Toda aquela provação tinha valido a pena porque me forjou a força necessária
para varrer as ilusões e reconstruir a minha vida numa fundação real. E, mais importante do que tudo, esse processo permitiu criar o homem íntegro que o meu filho é hoje. Brindei com o Afonso, sentindo a brisa limpa de uma noite tranquila bater nas janelas. Estávamos despertos, libertos de obrigações falsas e donos do nosso próprio destino. Porque, doravante, na nossa vida construída a dois e repleta de amor verdadeiro, nunca mais ninguém nos obrigaria a esperar à porta por quem não tencionava aparecer. E nunca mais aceitaríamos migalhas de quem se habituou a ser ausente.